Eu sou Viviane Brandão, sou fisioterapeuta pélvica. Eu sou a Rosângela, sou psicóloga, tenho especialização em neuropsicologia e especializando em terapia cognitiva comportamental. E o assunto de hoje, a live do qual nós escolhemos trazer foi 3 queixas sexuais, as mais comuns e as mais frequentes que aparecem em consultório para nós, né? Porque nós sabemos que a parte relacionada com a sexualidade e com a vida sexual, ela precisa ter 2 aspectos, 2 fatores que precisam andar e estar juntos, estarem em harmonia. E esse fator está relacionado com o fator físico e o fator emocional, que no caso, Exatamente. a Rô vai explorar o fator emocional e eu o fator físico. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, porque eu acho que vocês já querem saber o que é, como funciona. E a primeira queixa está relacionada com a anorgasmia, ou seja, a ausência do orgasmo. Quando vocês se preparam para aquele momento todo espetacular, que tem toda uma função juntas e ele não acontece. O que não acontece? No caso, o orgasmo, né, gente? E para alguns acaba sendo uma frustração. Então, para que a gente possa entender como que a parte da fisiopélvica pode tratar essa disfunção, seria da seguinte forma. O que é um orgasmo, em primeiro lugar? O orgasmo seria o ápice dessa relação, o ápice desse prazer. E para isso, para que ele aconteça, você precisa estar bem, fisicamente e emocionalmente. Vou me deter na parte física. O seu corpo, ele precisa sim estar funcionando. Quando você quer ter uma resposta melhor, eu gosto de brincar, botar o shape, ainda é projeto, tá? Ainda é projeto. Você quer botar o shape, o que você faz? Você cuida do seu corpo, você cuida da sua alimentação, você faz exercício físico, você se hidrata mais, não é? E isso a gente está falando de uma forma geral da musculatura. E quando a gente traz para a parte íntima, para a região genital, não é diferente. Sabia disso, Rô? A gente precisa também cuidar dessa musculatura. E quando a gente quer cuidar do nosso corpo de forma geral, o que a gente faz? A gente vai para onde? Para academia, vai fazer caminhada, vai fazer exercícios específicos para essa musculatura, não é? Então, para a região íntima, para a região genital, você também precisa contar com exercícios específicos. No caso, eu serei a sua personal de exercícios íntimos para que você tenha uma melhor funcionalidade dessa musculatura, para que você tenha orgasmo. E o orgasmo, não falei no início, né? Nada mais é do que o ápice, né? Falei, mas pode ser através de várias contrações da sua região pélvica, várias contrações da sua região íntima. Vou falar mais o segunda queixa e depois eu vou passar para a Rô, pra gente já falar cada um nas suas partes, ok? Segunda queixa, nada mais é do que a dificuldade de lubrificação. Você acredita nisso, Rô? Acredito, sim, acontece muito, né? Exatamente. E por vários motivos também. Exatamente, né? Por vários motivos. A segunda queixa, que é a dificuldade de lubrificação, nós já vimos que para nós termos um funcionamento legal, o nosso corpo precisa estar ok. E aí eu também venho trazer um pouquinho da parte hormonal. E não tô falando aqui só da pobre da testosterona não, tá, gente? Tô falando de forma geral. Quantas vezes você fez um check-up que seu médico pediu e a gente acaba deixando para depois? Não é verdade? Então, depois, se sua parte física tá ok, se a parte que envolve os hormônios estão ok, outra coisa precisa estar ok neste momento, o desejo. O desejo, ele precisa estar envolvido ali, seja de forma responsiva ou espontânea. Legal. E depois disso, os seus músculos precisam estar saudáveis. Por quê? Quando os seus músculos pélvicos, tá, gente? O seu MAP, ou seja, músculos, sua musculatura do assoalho pélvico, eles estão saudáveis, o que acontece? Hoje eu trouxe até uma pecinha aqui para vocês conhecerem, tá? Olha só. O que acontece? Na região mais externa aqui, nós temos o que nós chamamos de glândulas parauretrais, tá? Essas glândulas, elas contribuem para a lubrificação inicial. Então, mas para que elas estejam bem, para que elas aconteçam de uma forma legal e específica, próximo delas
existem uma musculatura, que são as musculaturas mais superficiais, que quando essas musculaturas contraem, ou seja, quando elas apertam, ficam mais fortes, mais rígidas, elas comprimem essa glândula que contribui também para essa lubrificação. Porém, nós também contamos com as lubrificações mais das paredes vaginais e das paredes uretrais. Então, nós podemos dizer o seguinte: para você ter uma boa lubrificação, você precisa ter uma boa ereção. E quando eu falo de ereção, eu não estou falando de ereção masculina. Eu estou falando de ereção feminina. As mulheres, elas precisam ter ereção para ter um ato sexual, uma eficácia, se ela desejar o final do orgasmo, que algumas buscam, ela precisa que esse músculo aqui ele esteja forte e rígido durante a relação. Então, quando esse fator acontece, você vai ter uma boa lubrificação. E para você ter uma boa lubrificação, você precisa ter músculos pélvicos fortes e saudáveis. E através de exercícios específicos também. Deixa eu tomar uma água aqui, porque senão eu vou falando. Terceira e última queixa, que é a dor sexual. 1/3, ou seja, 1 a cada 3 mulheres, a partir dos 30 anos, isso a nível de mundo, tá? Elas apresentam dor sexual. E essa dor sexual, ela pode estar relacionada durante o intercurso ali da relação sexual. Ela pode acontecer antes, ou seja, sem mesmo ter o ato sexual. Tem mulheres que apresentam essa queixa, esse desconforto. Ou após a relação sexual, que é quando tem aquela ardência, aquela sensação de mal-estar, aquela sensação de cólica. Tudo isso em função de uma relação sexual. E essas mulheres, às vezes, nem se dão conta que isso pode sim estar relacionado com a parte muscular. Claro, gente, que antes disso a gente avalia, a gente vê qual o fator que é nesse momento, se é necessária a consulta de um outro profissional, tudo tranquilo, tá? E essas dores, elas são normais? De forma alguma. Nós não podemos de maneira alguma normalizar essa dor ou esse desconforto dessas mulheres e nem menosprezar. E elas precisam entender que isso é importante, que elas busquem a ajuda de um profissional. Essas dores podem acontecer de duas formas. A primeira, ela pode acontecer através de uma dor que ela vai identificar como se fosse sabe, um beliscão. Como se fosse algo rasgando o seu tecido, aquela ardência desconfortável demais. Segunda forma, é uma dor pontual, como se fosse agulhada, como se fosse uma pontada direta. Sabe quando você pega algum ponto assim na sua região do ombro, na região do trapézio, e você sente aquela dor direta? Exatamente. Essas duas formas estão relacionadas a dores de tecidos. Uma mais superficial e a outra mais profunda. E através disso, a fisioterapia pélvica atua diretamente, com técnicas específicas, com manipulações específicas, para que essa mulher não tenha mais esse desconforto. Certo? Mas então, eu consigo, através dessas 3 queixas e através da fisioterapia pélvica, melhorar a sua funcionalidade sexual? Sim. Porque elas estão, de certa forma, atreladas. A dificuldade do orgasmo, eu preciso avaliar e entender o que está acontecendo com essa musculatura. Em relação à dificuldade à lubrificação, eu também preciso avaliar e entender o que está acontecendo com essa musculatura e com a dor também. Então, de certa forma, todas essas 3 queixas eu vou avaliar, identificar se for fisicamente e tratar. E agora vamos ver então, eu falei que toda a parte relacionada à sexualidade, a parte sexual, ela tinha que caminhar junta com o físico e emocional, né? Falei, e agora vamos ver o que a Rô tem para dizer pra gente? Então, como a Viviane bem falou, nós precisamos entender, né, dentro dessas 3 situações que nós trouxemos para vocês, que são as situações que mais acontecem dentro da clínica, que é a anorgasmia, a lubrificação e a dor sexual, o quanto isso tem a ver
com a parte emocional e a parte psicológica. Por quê? Nós sabemos que o ato sexual, a condição de estar ali numa intimidade, no ato sexual realmente tem todo um envolvimento físico, né, biológico, que nós sabemos, e emocional está presente ali em grande escala. E como que fica uma mulher, né, dentro desse contexto aí de um ato sexual, na sua prática, na sua vivência sexual, com dor sexual, né? Ou com uma anorgasmia, ou seja, ela não chega ao ápice, como você explicou o que é o orgasmo, não Sim. chega ao ápice. E o desejo dela é que isso aconteça, né? Então, de alguma forma, a questão psicológica vai estar ali envolvida em algum grau, em alguma condição. E aí, então, entra a psicologia para ajudar essa mulher nessa vivência. Então, vai depender do paciente, né, onde é que está aquela dor, aquela angústia, se está exatamente naquela disfuncionalidade ali, naquele transtorno, né, na disfunção sexual dela, se ela precisa compreender, se ela precisa aceitar, se a parceria precisa compreender, que isso é muito importante, como que a parceria está vivendo ou vivenciando junto com essa mulher aquela dor sexual, que é importante. Então, na psicologia, a gente vai ouvir essa pessoa e compreendendo ao longo dessa escuta terapêutica como essa mulher percebe, como ela se percebe nesse contexto, ou da dor, ou da falta da lubrificação, ou da anorgasmia, como que ela está se interpretando nesse contexto. Então a gente vai ouvir isso dessa mulher, né? E a perguntinha, no caso, se for uma paciente com anorgasmia, a gente vai perguntar o que é o orgasmo para você. Então a gente vai entender, porque o orgasmo, ele não é uma coisa que eu posso te dar uma receita. Olha, o orgasmo, né, Vi? Não é assim, ó, é assim, 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 ou do contrário, você não está tendo o orgasmo. Não é assim que funciona. Então a pessoa tem o seu padrão de orgasmo, como eu me sinto, como eu sinto prazer, como eu chego ao prazer, da minha própria construção e da forma que eu gosto. Então é a própria pessoa que vai me dizer. Mas nesse me dizer como é o orgasmo para ela, eu posso identificar ali alguma falta de compreensão, alguma ideia talvez distorcida do orgasmo, alguma crença ali que não está tendo tanta funcionalidade, do tipo, eu preciso, né, ter o orgasmo, eu preciso que na relação, para que o meu marido, enfim. Então tem algumas coisas que de fato está gerando angústia para essa pessoa. Então a gente vai conhecer, identificar a história, né, dentro disso. É algo que acontece desde quando? Sempre aconteceu. Iniciei minha vida sexual e já sinto dor, sempre senti dor, ou sempre tive dificuldade do orgasmo, ou nunca tive orgasmo, né? Sim. Então, assim, essa condição vai acontecer e a gente vai observar desde quando acontece, ou é algo pontual e ela já identificou, olha, eu fiz uma cirurgia, depois da cirurgia eu comecei a sentir isso, e foi depois do meu filho, do parto. Então isso é importante a gente identificar em que momento que aconteceu aquela situação e como ela está acontecendo. Outra informação importantíssima que a gente precisa ter na terapia para a gente trabalhar com essa pessoa é entender o contexto de como isso ocorre, que é muito importante, né? Eu nunca tive essa dificuldade com os outros parceiros anteriores, mas com esse parceiro eu tenho. Opa, aí a gente já vai identificar, né, Vi? Eu tenho algo acontecendo aqui. Então, assim, não tem como eu, né, dentro da terapia, não olhar também para a parte biológica. Eu preciso ter um mínimo de compreensão, lógico, porque não faz parte da minha profissão, é a Vivi que vai fazer todo esse trabalho, mas eu preciso entender um pouquinho disso e para que eu compreenda a parte emocional e onde isso está tocando nessa mulher. Então vai percorrer esse caminho, né? De identificar
o histórico desse sofrimento para mim continuar aí ajudando essa pessoa. E dentro da terapia, muitas vezes é necessário a gente chamar a parceria, né? Se essa pessoa tem um parceiro fixo, um marido, um namorado, enfim, às vezes, não é sempre, mas às vezes é necessário que essa parceria também participe da terapia para melhor compreensão. Até porque, Rô, muitas vezes a gente trabalha a parte física da paciente, só que a gente não vê a evolução. Por mais que a parte física ela esteja toda ok, esteja toda trabalhada, esteja liberada, seja funcional, mas aí a gente começa a esbarrar na parte emocional. E se a gente não trabalhar em conjunto, a paciente não vai ver evolução. Então, assim, é interessante, é necessário e é algo que precisa urgente, tá? E é algo que vocês precisam também dar uma atenção especial, né? E aí, eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão aqui, né? A todos que estão presentes, estão aqui assistindo a nossa live. A nossa live hoje nós escolhemos três queixas mais comuns que nós ouvimos, mais comum em consultório, dentre essa que envolve essas queixas em relação à disfunção sexual, que elas fazem parte. Temos outras que é assunto para outras lives que a gente vai trazer, assuntos que nós vamos trazer. Mas para isso, a gente precisa saber o que vocês estão achando desses conteúdos, né, Rô? Exatamente. A gente não quer ficar aqui falando, a gente quer assunto que seja algo de utilidade, isso a gente sabe para nós, mas que seja algo de vivência de vocês, né? Que vocês precisem e de que certa forma a gente consiga contribuir para a melhora de vocês, tá? E é interessante também que a gente entenda essa importância de uma atenção multidisciplinar, que é o que a proposta que a gente tem, né, nessa live, e passar para você essa compreensão da importância desse cuidado do nosso biológico, do nosso emocional, que não tem como negar, em alguma proporção ele vai afetar, né? E às vezes a gente não vive isso, mas conhece alguém que está vivendo essa situação. E a gente já assistindo a live, a gente já aprende e já pode passar para frente esse conhecimento, já pode indicar para essa pessoa uma forma de se cuidar, uma forma de se tratar. Já tem essa clareza, né, Rô? Isso mesmo, exatamente. E não é porque você não está vivenciando que outras pessoas não podem estar, né, passando por essa situação. Igual eu falei em relação à dor, muitas mulheres nem se dão conta que é algo que pode sim ser tratado e que deve ser tratado e avaliado, né, Rô? Isso mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de deixar alguma pergunta aqui na caixinha para a gente responder? E sugestões também para o próximo tema da nossa live. Aos que chegaram agora, o tema da nossa live está relacionado com três queixas sexuais, no qual a fisioterapia pélvica e a psicologia podem e irão te ajudar, tá? Nós falamos aqui das três. A queixa número 1 era a anorgasmia, a queixa número 2, anorgasmia ou ausência de orgasmo, tá, gente? Igual a Rô mencionou, também não está diretamente relacionado com a satisfação, né, que são pontos diferentes. Queixa número 2, dificuldade de lubrificação, e a queixa número 3, dor sexual. Eu mencionei a forma física, que isso como ela interfere fisicamente, e a Rô falou da forma emocional e de como que elas podem e devem ser tratadas e abordadas por profissionais de uma equipe multi, tá? E aí vamos ouvir um pouquinho vocês? Deixa eu ver aqui as perguntinhas que tem. Hoje tá mais difícil, eu tenho que virar assim, né? Pra ver. Tá, deixa eu ver aqui. Assunto importantíssimo em um relacionamento conjugal. Isso é verdade. E outra coisa também, ó, assunto muito esclarecedor, maravilha. Muito obrigada, viu, gente? Nós agradecemos. Realmente é uma dor que precisa ser falada. E geralmente essa dor, ela tem muito impacto físico, muito impacto emocional. Pode durar por anos, porque a pessoa não sabe, por falta de conhecimento, ela se submete a isso para agradar o companheiro, né, Rô? Que são, na verdade, a gente trabalha dentro é importante lives como essa, que traz um conhecimento
científico, uma resposta correta dessas questões, porque existem muito o senso comum e as crenças e ensinamentos que vêm de culturas que são distorcidos, né? Então, que realmente tem que sentir dor, que a mulher, vez ou outra, vai sentir dor na relação, que a mulher tem esses problemas mesmo, é normal. Tem mulheres que permanecem com dores durante o ato sexual por muito tempo, quase uma vida inteira, porque ela aprendeu que era assim mesmo, que é normal, que ela deve ter algum problema ali fisiológico que não tem solução. Então, assim, existe ainda na nossa época muita desinformações a respeito de questões sexuais e principalmente de disfunções sexuais. Isso mesmo. E além de tudo, Rô, além de ter essa desinformação, é um assunto que as pessoas ainda não se sentem à vontade para falar sobre ela. E quando a Rô menciona a parte científica, o sexo, ele faz parte do contexto de saúde do indivíduo. Sim. Então, assim, a gente trabalha arduamente para que a gente traga informação, para que a gente dissemine um assunto tão importante de forma respeitosa, de forma empática, e que as pessoas, elas realmente se identifiquem e entendam a importância desse assunto na vida da mulher e na vida do homem, e na vida do casal, né? Exatamente. Sim, deixa eu ver o que mais. Assunto esclarecedor, maravilha. E aí alguém falou sobre a dor que fica muito tempo, realmente, que é uma dor que perpetua, né? E deixa eu ver outra coisa aqui. Show, meninas, obrigada. Teve uma outra participação. Deixa eu só passar o dedinho aqui. Tô com a cabecinha virada, porque o celular tá virado hoje. Aqui, ó. Já trabalhei com estética íntima, realmente é uma dor que precisa ser falada. Então, além de um assunto que vem para o consultório, é um assunto que vai para outros profissionais também, né? E deixa eu ver se tem mais uma aqui. Já trabalhei com estética íntima, Paola? Não. É outra participante aqui. Deixa eu ver. Obrigada, meninas. Rosângela, excelente psicóloga. Olha, gente, obrigada. Tá vendo? Então, vamos fazer o seguinte, gente. As nossas lives, elas têm o objetivo de trazer assuntos que sejam relevantes para vocês e para nós. Nós vamos trazer assuntos também do universo masculino, tá? Sim, nós estamos bem lembrado, com alguns temas aí voltados para a mulher, mas a gente vai trazer, nós não esquecemos, né, do mundo masculino ali. E se eu te contar... Vamos trazer assuntos para vocês, viu? É porque os homens, eles ficam mais escondidinhos, mas eu assim... Eles não assumem que precisam. Exatamente, mas assim, eu tô achando bem legal. Geralmente, no meu Instagram, gente, coloquem, participem. A Rô vai deixar uma caixinha de pergunta também essa semana. E eu sempre tenho, no Instagram sempre tem uma caixinha de pergunta para vocês. E os homens têm participado bastante, tá? Eu acho muito legal, muito válido. Sim, alguns que não falam na caixinha mandam no direct. E eu pergunto se eu posso compartilhar. E eu vou trazer algumas coisas para vocês. Hoje não deu tempo de responder ainda, mas eu vou responder, tá? Já deixem qual assunto vocês gostariam de ver na próxima live. Senão nós vamos ver, né, Rô? Senão nós vamos decidir. Senão nós vamos escolher. Mas já deixe uma sugestão. Qual assunto vocês gostariam de ver na próxima live? Qual é a sua dúvida? Pode não ser a sua dúvida, mas pode ser de alguém que você ouviu e que você gostaria de compartilhar. Fiquem à vontade. O nosso intuito é que esse seja um canal de bate-papo para vocês, com assuntos embasados cientificamente e que realmente contribua muito no relacionamento de vocês e na vida pessoal também, na vida individual também, né, Rô? Mais uma vez, muito obrigado. Já que ninguém tem nenhuma pergunta, nós vamos finalizar por hoje? Vamos finalizar. Quer deixar os seus agradecimentos, Rô? Agradeço, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham, de alguma forma, aproveitado esse tema que é maravilhoso, é um tema muito pertinente. E o que nós passamos para vocês, eu espero realmente que, se não para uso pessoal, se não para a autoajuda, por não precisar ainda bem, mas já fica aí na memória para ajudar alguém que precise, né? Exatamente. Eu também quero agradecer, quero dizer que nós estamos aqui, vamos deixar nosso local de atendimento
nós vamos atender em parceria nesse assunto de sexualidade, isso, lá no espaço da Harmonia, Saúde e Beleza. É academia mesmo para as mulheres. Não significa que o atendimento será apenas para as mulheres, tá? E vocês podem nos chamar através do WhatsApp, através do Instagram ou WhatsApp da própria academia, tá? Sintam-se à vontade. Nós estamos aqui para contribuir e para que juntos vocês tenham uma vida sexual e uma sexualidade plena. Isso aí. Certo? Um beijo a todos e até mais, viu? Beijo.